Olá, a voz que ouvem é Microsoft Ilia, uma aplicação para leitura de textos. O autor deste vídeo, José Couto, tem como objetivo advogar na criação de recursos educacionais abertos para o ensino de primeiros socorros. Os primeiros socorros consistem num conjunto de competências técnicas e de atitudes, que tem como objetivo ajudar alguém que sofreu um acidente ou uma doença súbita, até à chegada dos meios de emergência médica. Pode-se afirmar que são competências transversais nas sociedades humanas e intrínsecas à humanidade. Salvar vidas e aliviar o sofrimento humano, de forma imparcial e desinteressada, é a base dos primeiros socorros. Durante o século XX, o ensino de primeiros socorros expandiu-se pela sociedade civil. Inicialmente disponibilizado para quem quisesse aprender, mais tarde, devido ao reconhecimento da sua utilidade e importância, viu-se refletida em normativos legais com a obrigatoriedade do ensino de primeiros socorros, não só em contexto da segurança nos locais de trabalho como em outras áreas civis. Atualmente, o ensino de primeiros socorros já se encontra claramente reconhecido como uma competência pilar na sociedade. Em diversos países, encontra-se incluído nos currículos escolares, profissionais, nos requisitos para candidatos a condutores, entre outros contextos. Enquanto uma atividade educativa, o ensino de primeiros socorros poderá beneficiar das evoluções tecnológicas. Não só na inovação das metodologias pedagógicas ou andragógicas, mas também da própria sociedade em rede, conforme descrita por Castells. Um ambiente virtual onde a partilha de conhecimento e de recursos, correntes de trabalhos individuais ou colaborativos, podem ser realizados e partilhados sem que a distância geográfica seja uma barreira. É na rede que existe o potencial de proporcionar uma fácil e equitativa acessibilidade ao conhecimento. É no contexto da sociedade em rede, online, que surgem novas ferramentas, métodos e recursos para a educação. Do nível tecnológico, poderemos indicar os simuladores, como uma das melhores ferramentas pedagógicas, permitindo ao aluno aplicar os seus conhecimentos, num ambiente próximo ao real, sem riscos de consequências reais. A tecnologia que anteriormente estava reservada a ambientes profissionais altamente competitivos, como por exemplo os simuladores de aviação, hoje em dia, este tipo de tecnologia de simuladores está disponível nas nossas casas, com jogos interativos, como por exemplo jogar ténis na sala à frente da televisão, sem correr riscos de partir a janela com a bola. Ao nível metodológico, pode-se dizer que o ambiente online combinado com simuladores permite dar uma maior autonomia ao estudante, pode errar, aprender com o erro e volta atenta. Isto diversas vezes, não só uma. Do ponto de vista de recursos, sinalizam-se os recursos educacionais abertos, sigla REA. Estes recursos englobam uma enorme diversidade de criações com fins educacionais, em diversos tipos de suporte, como texto, imagem, vídeo entre outros. O autor ou autores destes recursos disponibilizam os mesmos para serem reutilizados, na totalidade ou parcialmente, misturados com outros recursos, adaptados para fins específicos, enfim um enorme leque de possibilidades. Uma das particularidades destes recursos é o facto de o autor abdicar total ou parcialmente dos seus direitos, abrindo a universalidade e acessibilidade à sua criação, ao conhecimento que o autor pretende partilhar para com o mundo. Uma das formas de classificação destes recursos é através de licenças, como por exemplo as licenças Creative Commons, CC, onde de uma forma escrita um autor escolhe o nível de licenciamento que pretende para a sua criação. Pode ir desde todos os direitos reservados, ao alguns direitos reservados, existindo desta forma uma variedade de usos destes recursos, como já foi anteriormente explicado. É na combinação destes potenciais recursos que o ensino de primeiros socorros pode expandir, alcançando não só mais pessoas, mas também ensinar com maior eficiência. Já existem diversos simuladores em uso no ensino de primeiros socorros. O mais conhecido é o Mannequin Train, criada em 1960. Estes simuladores são para uso em contexto de ensino presencial e demonstraram claramente que a simulação contribui de forma positiva e significativa na aquisição e consolidação de conhecimentos. Pelo que poder-se-á deduzir, que simuladores em realidade virtual podem também apresentar esta vantagem. As tecnologias têm evoluído e já existem simuladores em realidade virtual para a área da saúde.
São inovadores e criam vantagem comercial para as entidades de ensino que os usam para a formação de profissionais de saúde. Os primeiros socorros, apesar de fazerem parte da área da saúde, o ensino dos mesmos é para a população em geral, para o ensino de massas. Idealmente deveriam ser gratuitos, não o sendo, reduz-se as despesas e abdica-se do lucro. Talvez este seja um dos aspectos que contribui para os escassos simuladores dedicados ao ensino de primeiros socorros. Contudo, as oportunidades de recursos não ficam limitadas aos simuladores em realidade virtual. Vídeos, fotografias, imagens, áudio, entre outros, podem fazer parte dos recursos educacionais abertos. E no contexto específico dos primeiros socorros, é importante que estes recursos possam ser adaptados, mexidos para ajustar aos contextos sociais do utilizador. Por motivos religiosos, culturais ou até legais, podem existir restrições para o uso desses recursos, tal como estão, por exemplo, relacionado com o código de vestuário dos figurantes. Estas restrições têm de ser respeitadas, pelo que a autorização explícita do autor a permitir a adaptação é importante para a utilização desse recurso. Atualmente, ao navegar-se, por exemplo no YouTube, são encontrados muitos vídeos sobre primeiros socorros, sendo já um passo na direção certa. Encontram-se também manuais e imagens alusivas a este tema. Mas apesar de serem recursos educativos, a maioria não são abertos, limitando significativamente o seu uso. Não podemos ficar por aqui, é necessário ser feito mais e melhor. Poderemos ver no futuro a existência de aplicações ou jogos que levam a simulação em primeiros socorros à sala de casa das pessoas, em vez de jogarem ténis, poderão estar a simular manobras de reanimação. Para isso é necessário haver vontade em partilhar.